você não aplica Jesus na sua vida, você aplica toda a sua vida em Jesus. Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal e o tema de hoje é sobre fundamentos da nossa vida cristã. São princípios elementares que nós não podemos nos afastar de forma nenhuma. É através deles que nós vamos entender quem nós somos em Deus e através do que nós vivemos a partir disso. Precisamos ter os nossos fundamentos bem alicerçados para que a gente possa construir uma jornada saudável em Deus. Por quê? Qual é a minha preocupação? Eu tenho entendido e o Senhor tem ministrado muito no meu coração que o nosso início de jornada, a nossa criação de fundamento e de estrutura é um período muito delicado. E muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos compreender e ter sabedoria necessária para lidar e construir esse fundamento. Eu pego como exemplo a vida de Saul. Saul, nos seus primeiros 3 anos de ministério, foi quando ele sacrificou sem ser um sacerdote. Foi quando ele cometeu os seus principais erros e isso condenou todo o seu chamado, toda a sua jornada com Deus. E eu não quero que isso aconteça com a gente. Muitas vezes a precipitação vai fazer com que a gente não faça um bom fundamento. E nós precisamos gastar energia e tempo com o nosso fundamento. Caminhar com Deus é uma jornada de vida. E os primeiros anos, eles são essenciais para que a gente consiga estruturar a nossa vida nele. Então esse é o objetivo dessa aula. Peço que você pegue lápis, pegue caneta, pegue a sua Bíblia principalmente, para que a gente possa passear por alguns pontos específicos para que a gente possa ter uma aula legal, tá bom? Vamos começar falando sobre identidade. A identidade ela é a base fundamental da vida cristã. A gente precisa entender que a nossa vida precisa ser aplicada em Jesus. E não a gente vai aplicar Jesus à nossa vida. Então, a minha vida ela é devolvida, ela é entregue ao Senhor. Eu aplico toda a minha vida em Jesus. E a partir daí eu começo a viver em Cristo e com Cristo. Não é o contrário, não é eu tenho a minha vida e eu pego Jesus e eu aplico Jesus aonde eu quero que ele esteja. Vou aplicar Jesus aqui no meu trabalho, nisso aqui, vou aplicar Jesus aqui na minha vida ministerial, vou aplicar Jesus aqui nesse relacionamento, ou vou evitar de aplicar Jesus aqui nesse relacionamento e por aí vai. Não é assim que funciona. Você não aplica Jesus na sua vida, você aplica toda a sua vida em Jesus. E a partir daí você começa a caminhar com ele. A gente vê que a caminhada de Jesus foi muito sobrenatural, por quê? Ele teve a oportunidade de revelar o coração do Pai para um mundo órfão. Um mundo que não se relacionava com Deus como deveria. Um mundo que não via Deus como Pai e como o Senhor e Criador. Um mundo que via somente Deus, muito distante deles. E por isso eles inventavam diversas formas de se conectar com Deus. E por isso o homem sentia o quê? Uma carência de paternidade eterna. O homem tentou se justificar a sua origem, o seu ser, para onde ele ia, principalmente no tempo em que Jesus esteve na Terra. É um tempo ali do pensamento grego, o tempo do pensamento romano, em que buscava encontrar um sentido para a vida. Quando na verdade o sentido para a vida era o próprio Senhor. E por isso foi existindo-se várias religiões, várias crenças que tentavam conectar o homem com o divino. Quando a gente vai para o Antigo Oriente Próximo, berço das principais civilizações, das antigas civilizações, elas sempre buscaram alguma forma de se conectar com Deus. Elas sempre buscaram alguma forma de se conectar com o divino. E é tão lindo porque eles tinham na consciência deles que eles estavam em dívida com Deus. Então eles tentavam de alguma forma trazer o equilíbrio para o cosmos, porque eles sabiam que o pecado, a separação, a impureza humana os separavam de Deus. Isso é muito profundo, porque mesmo antes da revelação do Cristo, mesmo antes da revelação das Escrituras, já existia na consciência dos seres humanos uma inferioridade em relação ao divino e a necessidade de se conectar com esse divino. É por isso que adoravam o sol, adoravam a lua, eles buscavam de alguma forma tampar esse vazio interno que existia dentro deles. Isso é muito profundo, porque quando Jesus vem, eles tinham um parâmetro de divindade. Então eles automaticamente comparavam Jesus, e Jesus ele revelou simplesmente amor e zelo pelo Pai. E quando esse coração de Deus ele é revelado,
com os contritos, com os pobres, os quebrantados, gera um choque de realidade, porque eles sempre pensaram em ver um Deus dominador, poderoso e guerreiro, mas Jesus ele veio na forma de um servo, como Marcos relata muito bem, mas também veio como um rei, como Mateus relata muito bem, o rei do reino de Deus, e também ele veio como Deus, como João, ele fez o favor de expressar isso muito bem no Evangelho de João. A gente tem que entender algo sobre a nossa identidade, que é muito poderoso. Você pode anotar aí como um dos tópicos de hoje, que a gente precisa entender que a origem do ser humano é Deus. Deus, ele criou tudo debaixo de um potencial criativo. Ele foi criando a separação da terra, da água e da porção seca, ele foi criando os mares, foi criando coisa após coisa, dia e noite, foi manifestando a sua glória ali com todo o seu poder criativo, deu ordem para a água gerar os peixes, deu ordem para a terra gerar os vegetais e produzir os animais que habitariam na terra. Você vê ele dando uma ordem. Ele usa o seu potencial criativo ali para poder fazer todas aquelas coisas. Mas quando ele vai criar o homem, ele não usa do seu potencial criativo, mas ele usa de quem ele é. Ele não olha e tem uma visão e projeta. Não, ele olha para dentro. Ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem. Ele criou o homem com base na sua própria experiência pessoal. Então ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo operando em conjunto. Façamos. Então, debaixo dessa experiência relacional que eles desenvolviam, eles criam a nós, a humanidade. Então, debaixo disso, eles criam o homem para quê? Para um relacionamento com eles. O propósito da criação é o relacionamento. Então, quando ele olha para dentro, ele cria algo. E isso é tão forte porque vai fazer com que a gente entenda um pouco da nossa dependência de Deus. Porque você pensa, o Senhor ele deu ordem aos oceanos para criar os animais aquáticos. Os animais aquáticos, se você tira do oceano, eles morrem. O Senhor ele deu ordem à terra para gerar as vegetações, as árvores e os animais terrestres. Se você tira a terra, se você tira uma árvore da terra, ela morre. Se você tira um animal terrestre e lança ele no mar, ele morre. Ele não consegue se adaptar, porque cada um depende daquilo que o originou. E quando Deus nos cria a partir dele mesmo, existe aqui um elo de dependência. Então, você só tem vida de peixe na água, vida de animais terrestres na terra, só vai existir vida no homem através e a partir de Deus. Porque fomos criados a partir de quem ele é. A palavra bará, ela significa aquilo que é criado, a matéria-prima de quem o cria. Isso aqui é muito forte. Então nós somos vinculados com Deus, num vínculo e num elo de dependência absoluta. E isso precisa gerar em nós um alerta. E a gente precisa entender por que a gente viveu distante do Senhor. E a gente vai conseguir compreender um pouco hoje o que o pecado fez em nós. Que fomos feitos para esse relacionamento perfeito. Então o Senhor ele tira a gente dele mesmo. E eu gosto muito disso porque quando o Senhor ele cria, ele forma o homem do pó da terra, é diferente da palavra de criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança é uma palavra, é bará. E quando ele vai formar o homem do pó da terra, é uma outra palavra. Ou seja, ali ele está só moldando o boneco humano. Ali, anteriormente, ele estava criando o homem. Nesse ápice de criação, ele está criando o espírito do homem. E aqui ele está fazendo o corpo, a carne do homem. Então, são eventos distintos. Quando você vai ler em Gênesis 2, você consegue ver essa distinção. Gênesis 1 e Gênesis 2. E isso muda muita coisa. E quando o Senhor ele forma o boneco, ele sopra o fôlego de vida. Quando ele sopra o fôlego de vida, isso é muito poderoso, porque você só pode soprar aquilo que já está dentro. Você não consegue soprar um ar que você primeiro não pôs para dentro. Não tem como você pôr para fora aquilo que não está dentro. Então, quando o Senhor sopra, ele sopra aquilo que está dentro dele, é um fragmento do próprio Deus. Então, o espírito do homem é um fragmento do próprio Deus. É isso que nos conecta com ele. Nós somos seres espirituais. E a gente vai entender tudo isso.
Por isso que é muito importante, quando a gente for ler as Escrituras, a gente lê debaixo da intervenção e da condução do próprio Espírito de Deus, porque é Ele quem vai revelar o que está escrito nas Escrituras, é Ele quem vai revelar o que está oculto nas Escrituras. Sem o Espírito de Santo, a Bíblia é somente um livro, mas com a inspiração e o conduzir do Espírito Santo, ela é revelação viva de Deus. Amém? Não é apenas conhecimento, né? Porque quando a gente lê somente por ler, você tem o quê? Um conhecimento. Mas quando você lê debaixo da inspiração do Espírito Santo, o que você lê tem a capacidade o que você lê tem a capacidade de te transformar internamente. E isso muda tudo. Muda tudo. E o que é interessante isso? Se eu leio não para conhecimento, mas para ter uma transformação interna, então eu não vou ler para pregar. Eu prego porque eu leio. Eu não vou ler somente porque eu tenho que fazer uma ministração. Não, eu já tenho uma vida de revelação diária, eu tenho uma transformação constante, então aí eu posso ministrar, eu posso liderar, eu posso conduzir outras pessoas para esse mesmo lugar. A motivação do nosso coração, ela precisa ser alinhada. Não mais uma motivação de performance, mas uma motivação de transformação. O Senhor, Ele detesta a performance. O Senhor, Ele gosta daqueles que têm o coração contrito e quebrantado e entendem que depende dEle e se relacionam com Ele intimamente. A Bíblia, ela está completa da mente de Deus. Quando você vai ler com a motivação e com o coração certo, você tem uma revelação da mente do Senhor, da natureza dEle. E isso é muito forte, porque se eu vou buscar nas Escrituras com uma mente de órfão, não como quem busca um pai para se relacionar, eu não consigo acessar essa natureza de Deus e esse amor. Eu consigo somente ler a Bíblia com base na minha perspectiva de frustração. Então, a interpretação que muitas pessoas adquirem na Escritura é com base nas suas experiências pessoais. Se você crê que você tem uma prévia crença de que Deus, ele é um Deus irado, bravo, arrogante, que ninguém chega perto dele, quando você vai ler, você vai colocar ele num lugar tão distante que você não pode acessar e aqueles a qual você está ministrando muito menos. Quando a gente tem esse paradigma de crenças, a gente acaba inviabilizando receber a revelação que a Escritura quer nos proporcionar, que é uma revelação de amor e de relacionamento. Amém? O próximo ponto que a gente vai tratar sobre fundamentos da vida cristã, ou sobre fundamentos da nossa jornada com Deus, é o seguinte: nós vamos falar sobre que nós não podemos acrescentar nada a Deus. Não há nada que a gente possa fazer que a gente vai conseguir acrescentar algo a Deus. E a gente vai ler isso nas Escrituras. Então, fique ligado para o próximo vídeo.